Então, gente, tudo bem. Começando mais um vídeo. Vou pedir a vocês que não esqueçam de deixar o like para estar ajudando no canal. Como vocês sabem, a situação tá difícil, né? E assim, eu vim responder algumas dúvidas de muitas pessoas nos comentários. A primeira é, por que eu vou deixar meus filhos, né, para trás? Primeiro, gente, eu não tenho só filhos de menor, tá? A minha filha mais velha, que é a Bia, tem 20 anos, vai fazer 21 agora em novembro. A outra tem 19, já é casada, já mora com o marido dela. A Bia mora aqui ainda. E tem o Natan de 17, o Daniel de 16. A única menor é a Ana Júlia de 12 e a Lívia de 6 anos. A Ana Júlia, eu já perguntei pra ela, antes de acontecer esse problema todo, se ela queria ir embora comigo. Ela falou que não. Tá. A única mesmo que fala que quer ir embora comigo é a Lívia, que tem 6 anos. Então, assim, e por que eu tô falando que eu vou e deixar? Porque ele mesmo já falou pra mim várias vezes que se eu for embora daqui, eu não levo ninguém. Entendeu? Ninguém. E aí não adianta vocês falar, vai na justiça, isso e aquilo, porque é pior, porque eu sei que não vai dar em nada e depois vai ser pior pra mim, entendeu? Outra, gente, eu não tô trabalhando, todo mundo sabe disso. A única renda que eu tinha era o Bolsa Família, que agora está bloqueado, né? Tá até cancelado já, de tanto tempo que eu não consegui desbloquear. Até cancelou, a mulher falou que eu vou voltar pro final da fila e nem sabe quando que vai voltar. Que eu vou ter que ser aprovada de novo. Aí, nessa questão também desse assunto do Bolsa Família, teve uma moça que comentou: ah, por que você não vai trabalhar, fica dependendo de Bolsa Família? E a outra também colocou embaixo: depois que saiu o negócio de Bolsa Família, ninguém mais quer trabalhar. Não, vocês estão erradas, porque eu desde meus 11 anos de idade eu sempre trabalhei, entendeu? Eu comecei a trabalhar de babá com 11 anos de idade, não dependia da minha mãe, eu tinha tudo que eu queria, comprava com meu dinheiro, tá? Trabalhei de babá, trabalhei na locadora, trabalhei em padaria, em várias coisas. Então, assim, até em casa de família, eu nunca dependi da minha mãe pra nada, pra comprar nada pra mim, assim, desde a adolescência. Até 2 anos atrás eu trabalhava, que foi onde eu parei, né, de trabalhar por conta dele, que ele por causa do ciúme, ele não deixava fazer nada. E aí, que quando eu parei de trabalhar e comecei a ficar em casa, que eu comecei a adquirir depressão, síndrome do pânico, tudo junto, entendeu? Então eu parei de sair, eu fiquei 2 anos trancada dentro de casa. Teve uma moça até que comentou assim: ah, você parece que tá prisioneira aí dentro. E realmente eu estava prisioneira aqui. Não com ninguém me aprisionando, mas a minha mente mesmo me aprisionando, entendeu? Eu fiquei 2 anos sem sair de casa por causa da síndrome do pânico. Quando eu saía, parecia que tinha alguém me seguindo de carro ou a pé mesmo, de moto. Eu não conseguia. Se eu visse um carro passando assim, eu já vinha embora correndo, sabe? Então, só quem já passou por isso, ou tem alguém na família que passa, sabe como que é. É horrível, horrível. Então, assim, como que eu ia trabalhar, né? Mesmo eu recebendo Bolsa Família, quando eu recebia, eu trabalhava. Eu nunca fiquei em casa. E como que eu ia trabalhar se eu não podia nem sair de casa? Nem pra ter ajuda com psicólogo, nem nada. Eu não tinha como ir. Imagina sair pra trabalhar. Hoje em dia, eu fiquei esses 2 anos de casa presa. Agora que eu voltei a sair tem quase um mês por aí. Por quê? Porque uma moça que é da igreja, que eu lembrei que ela comentou comigo uma vez que ela tomava calmante, essas coisas, e ela falou que deu uma vez pra uma menina, a menina melhorou bastante, né? Aí eu perguntei pra ela se ela tinha ainda a receita, como que era, que eu compraria, né? Ela foi, me emprestou a receita dela, e eu comprei 3 frascos de uma vez. Mas aí vocês vão me perguntar: você tá tomando sem orientação médica? Não, porque eu já tinha ido no médico há muito tempo, antes de eu ficar presa mesmo dentro de casa, e ela tinha me passado pra tomar 10 gotas todo dia à noite, então eu lembro, e é o mesmo remédio. Então, essa moça foi no mesmo dia, eu perguntei, ela falou que tinha receita, que ela compraria pra mim. Ela falou: me manda dinheiro que eu vou lá agora. Ela foi, na maior boa vontade do mundo, comprou, trouxe aqui pra mim. Tava um sol muito forte. Ela veio aqui em casa, trouxe pra mim, entendeu? Chegou no portão, me deu, eu atendi ela ali, e ela conversou comigo bastante.
ainda perguntou, posso te dar um abraço? Falei, pode. E ela nem sabe de tudo que eu tô passando, né? Ou que eu já passei. Mas assim, foi a única pessoa que me ofereceu um abraço, a única pessoa que me ofereceu ajuda, né? E por conta desse remédio, gente, que eu tô conseguindo um pouco sair de casa. Mas eu não tô saindo sozinha ainda, tá? Eu saio com a Bia às vezes, com alguém. Eu não saio sozinha. Porque eu comecei a tomar ele há pouco tempo, então ainda tem um pouco de medo, né? Ainda fica na cabeça da gente. Mas... E aí teve uma moça que comentou também, ah, parece que você tá tranquila, deixando seus filhos pra trás. Não é. É porque eu sempre fui assim, com todos os problemas que eu tenho, eu nunca demonstrei pra ninguém, nem na rua, nem em lugar nenhum, o que eu tô passando, entendeu? Se eu sair na rua agora, a pessoa perguntar, oi, tudo bem? Eu falo tudo. E pra você ver que eu fiquei tanto tempo dentro de casa, que tem um rapaz que só vive bêbado no bar, ele pegou e... Ele só vive bêbado, ele só me via bêbado. E esse dia eu saí na rua com a minha filha, e ele falou, nossa, tá sumida, e ele tava bêbado, entendeu? E todo mundo na rua falando, nossa, você sumiu. Até as pessoas do mercado estavam perguntando pra minha filha, cadê sua mãe? Acho que todo mundo achou que eu morri, né? Nem pode falar isso aqui, eu acho. E então só eu sei o que eu passei aqui dentro, entendeu? E tudo isso, esses problemas psicológicos que eu tô falando, gente, tudo por conta do meu ex-marido, tudo. Porque desde os 14 anos de idade que eu casei com ele, que eu comecei a namorar ele, depois casei, com 14 anos de idade eu já comecei a ir pro hospital tomar calmante. A enfermeira até falava, nossa, você é uma menina nova, o que você tá fazendo aqui todo dia? Com 14 anos eu já comecei a tomar calmante por causa dele. E eu já passei por 3 depressões, eu acho que eu já falei isso aqui no começo desse canal, não sei, não lembro. Eu fiquei muito magra em uma depressão que eu botava o short, ele caía no chão de volta. Eu ia pro hospital todo dia, entendeu? Eu não comia mais, eu não tomava banho. Então, assim, eu ainda tenho esses reflexos. Então, quando eu encontro... Quando ele faz esse tipo de coisa, volta tudo, os gatilhos, né, que fala. E eu fico mal de novo. Então, por isso que eu fiquei esses 2 anos dentro de casa, quando ele me pediu de trabalhar. E eu fiquei presa aqui, presa na minha consciência. E até ele às vezes falava pra eu sair, mas como? Com a cabeça doente, como que eu ia sair? Eu contava que às vezes eu ouvia carro me seguindo na rua e tal, mas ele nem dava bola, sabe? A pessoa que não liga, que acha que você tá mentindo, não sei. Foi aí que eu fiquei presa esses 2 anos. Agora eu tô conseguindo sair. Eu tô indo na igreja de vez em quando. Ontem mesmo eu fui, à noite. Mas a única coisa que eu peço a Deus agora mesmo, no momento, tudo que eu peço a Deus agora no momento, nem é dinheiro, não é nada, é pra curar minha mente, sabe? Pra curar minha mente. É a coisa mais importante pra mim. Porque eu fico vendo as pessoas na rua. Desculpa, gente. Desculpa, mas eu não tô aqui ensinando nem nada, mas quando você lembra de tudo que você já passou e ainda passa, na hora vem você se emociona, não tem jeito. Eu sei que tem muita gente que vai falar que eu tô me fazendo de coitada e tal, chorando, mas não é, gente, porque eu nunca chorei nem na frente da minha mãe, entendeu? Nunca, 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 nunca que eu chorei na frente de ninguém. Até porque eu nunca contei meus problemas pra ninguém, agora que eu tô começando. Então,
E as crianças não estão aqui, tá? A Lívia tá lá fora. Eu não choro na frente deles. Já tem uns 5 dias que eu venho chorando direto, mas é de madrugada. Ou eu me tranco no banheiro pra ninguém ver, sabe? E é isso. Eu até me perdi no que eu tava falando. Então todos os meus problemas psicológicos foram devido a ele, entendeu? E você não ter uma ajuda de ninguém, porque eu não tenho, né? Tipo, a minha mãe e minha irmã já faleceram. Eram as únicas 2 pessoas que eu tinha que poderiam me dar apoio, né? Então, assim, como eu não tenho mais ninguém por mim, só Deus, sei lá, eu me sinto sozinha no mundo, entendeu? Sozinha. Uma vez eu até pensei que eu só tô sobrevivendo por causa das crianças, assim, só pra tomar conta deles, porque de resto, assim, acho que eu não tenho mais nada. Então não tem motivo pra sair, pra nada. Por isso esse desânimo de sair e tudo. E assim, então, gente, quem tem essas coisas psicológicas, nunca deboche, porque é coisa séria. Passei 2 anos trancada aqui dentro. 2 natais, 2 ano novo, 2 aniversários meu trancada dentro dessa casa. Sem ir nem no portão. Nem no portão da minha casa eu ia. Se alguém falasse que ia vir aqui, eu tinha medo de alguém entrar aqui, sabe? Tinha medo. Então assim, gente, não me julguem de ter que deixar as crianças. As crianças não, né? Porque os mais velhos já disse que não liga pra ir embora, pra nada. Só a Lívia mesmo. E enquanto a Bia tá aqui, morando aqui, ela vai olhar a Lívia, né? Ela sempre olhou, desde que a Lívia nasceu, quando eu trabalhava, ela sempre olhou a Lívia pra mim. E ela vai continuar, entendeu? O pai dela mesmo falou que vai pagar ela pra olhar. Ah, teve um comentário também de uma moça que falou: a sua filha de 20 anos tinha que estar estudando e não tomando conta do filho dos outros. Primeiro, não é filho dos outros, é irmã dela. E segundo, que ela estuda. Todo mundo aqui estuda, entendeu? Todo mundo. A Lívia, o irmão dela, que leva ela na escola de manhã e busca. Pelo problema de eu não sair, né? Gente, eu não resolvo nada em escola. Eu nunca fui em reunião. Meu Bolsa Família bloqueou por 2 anos. Porque eu não consegui ir atualizar. Por causa do problema que eu não saía. Até assistente social esse dia que eu consegui ir lá pra pegar o papel pra fazer a identidade. Ela falou: nossa, como que você ficou recebendo 2 anos se você não atualizou? Tem gente que com 1 mês corta e você ficou 2 anos recebendo. Mas eu sabia que era Deus, entendeu? Que deixou eu ficar recebendo esses 2 anos porque ele sabia que eu passava aqui. Que eu não podia sair e tal, mas eu sabia que era. Mas agora chegou um momento que realmente cortou, né? Mas eu creio que Deus vai me ajudar a voltar. E isso, gente, é uma ajuda do governo. Não importa se você está trabalhando ou não. Se o governo quer ajudar, você não tem problema nenhum de pegar, entendeu? Não é vergonha nenhuma. E eu tenho 6 filhos. Imagina que você sustenta 6 filhos com um salário mínimo, entendeu? E respondendo a dúvida também de outra pessoa, sim, os 6 filhos são dele, tá? E então a Bia vai ficar olhando ela, tá? Quando eu for. Primeiro que eu vou pra uma casa também que nem água tem. A luz ainda vai colocar. Eu nem sei nem como que eu vou me virar. Nem tô nem falando questão de água, tô falando também questão de dinheiro, de comer, de tudo. Procurar serviço eu vou? Vou. Mas além de ser difícil, ainda tem esse problema que eu não estou ainda saindo muito, né? Ainda tem esse medo que me persegue. Mas eu sei que Deus vai me ajudar. Aí eu consegui o serviço, eu consegui ir, entendeu? Eu tenho que conseguir ir. Eu fico triste com pessoas que, além de não conseguir ajudar os outros, ainda julgam. Tipo assim, o meu ex-sogro que mora aqui do lado, né? Do lado do muro aqui, do meu muro. Ele ligou lá pra minha ex-sogra falando que eu sou maluca. Que eu sou maluca, que eu não saio de casa. E tipo assim, isso são coisas que dói na gente, porque você não é maluca, você tá passando um problema psicológico e não consegue sair
por conta de medos, entendeu? E eu fiquei muito triste com isso, porque é o julgamento, querendo ou não, né? Ainda mais vindo de uma pessoa que um dia já fez parte da sua família, entendeu? Então, gente, não vem falar pra eu ir na delegacia, pra isso, pra aquilo, porque eu não vou. Ninguém sabe o que eu já passei aqui na mão dele. Tipo assim, teve uma noite que eu tive que fugir daqui, faz um pouco de tempo já. Eu tive que fugir porque ele tava bem alterado e ele saiu pra rua e eu não sei o que ele ia fazer. Então eu aproveitei que ele saiu, eu saí também, eu saí daqui correndo, entendeu? E eu fiquei na rua. Depois ele começou a me ligar, eu não queria falar onde que eu tava. Ele me encontrou na rua, começou a me perguntar um monte de coisa, alterado, bem alterado. E eu não queria responder. Aí ele viu que eu não respondi, ele foi embora de bicicleta. Ele achou que eu ia atrás dele pra voltar pra casa, mas eu não vim. Eu passei a madrugada toda na rua, entendeu? No outro dia de manhã ele me ligou, falou que a Lívia tava querendo me ver, não sei o que. Aí eu peguei e vim aqui pra ver ela de manhã. Aí ele perguntou se eu já tinha tomado café. Eu falei que não, aí ele me deu café. Só sei que depois, quando eu entrei pra ver a Lívia, gente, eu deitei na cama que eu dormi o dia inteiro. E aí depois ele perguntou pra mim, você tava onde? Eu falei, eu dormi na casa de uma amiga. Ele falou, mentira, você dormiu o dia todo aqui. Então você ficou acordado a madrugada toda. E eu me arrependi de ter voltado esse dia pra cá, porque no outro dia foi o maior terror que eu passei na minha vida. Por quê? Do nada, ele chegou na porta do quarto gritando comigo, perguntando várias coisas. Sempre coisa de ciúme, de homem, de não sei o quê. Então ele tava bem alterado e eu tô falando baixo porque Nath tá aqui. E aí, mas esse dia todo mundo tava em casa, todo mundo tava na sala. A Lívia queria entrar aqui pra me ver, ele não deixou. Ele tava bem alterado, gritando na porta do quarto e me perguntando coisas de homem, coisa que não tem nada a ver, de passado, não sei de quê. E aí aqui tinha uma espingarda que era do amigo dele, que ele ia pro mato caçar, né? Daí eu tava no quarto, quando ele tava bem alterado, ele foi lá pra cozinha e eu escutei o barulho da espingarda. Ele mexendo, aquilo ali me deu um pavor tão grande, porque eu achei que ele ia tirar minha vida aquela noite. Então eu fiquei apavorada, eu comecei a tremer muito, chorar, eu cheguei a vomitar. Aí ele veio na porta do quarto e ainda começou a gritar mais ainda, falando que eu tava mentindo, que eu tava passando mal, não sei o quê. E a Lívia querendo entrar pra me ver, ele não deixava. E eu entrei em desespero esse dia, eu entrei em pânico. Pra quem já tem problema psicológico, né? Aquilo ali foi o fim. Eu entrei em estado de choque. No final o pai dele acho que escutou e veio no muro, começou a conversar com ele. E aí ele se acalmou depois de um tempo. E ele mesmo foi, começou a me limpar e me levou no hospital. E chegou lá, a enfermeira perguntou o que tinha acontecido. Ele falou que eu estava em estado de choque, que a gente começou a brigar. Mas mentira, que a gente não tinha começado a brigar, ele que começou. E eu não pude falar nada pra ela, porque ele estava perto de mim, né? Então eu fui medicada lá, voltei pra cá. Então esse dia foi o pior dia, a pior noite da minha vida. Que eu realmente achei que ele ia tirar minha vida. E eu fiquei muito mal, muito mal. Aí a enfermeira perguntou se eu tinha problema de ansiedade, essas coisas. Eu falei que sim. Ela falou se eu fazia tratamento, eu falei que não. Enfim, quando ele me agrediu, as crianças ficou perguntando o que era aquilo no meu rosto, que tava todo inchado e roxo, né? E eu inventei uma história, eu não lembro o que eu falei. Não lembro se eu falei que eu bati em alguma parede, sei lá o que eu falei. Só sei que, claro que ninguém acreditou, né? Ninguém acreditou. Os maiores, né? Ninguém acreditou. E aí eu até comentei assim, eu falei, eu quero ir embora, mas eu não quero ir para longe daqui. Pra ficar perto de vocês, né? Pra vocês ir me ver e tal. Aí o Nathan ainda falou pra mim assim, e você ainda quer ficar aqui perto ainda? Porque ele viu que eu tinha sido agredido e viu que poderia acontecer coisa pior. E ele falou, você tinha que ir pra longe, pra bem longe. Então até as crianças falam isso. Então, só quem sabe o que eu passei aqui, entendeu? Que pode dizer, e não as pessoas ficarem julgando por que eu vou deixar as crianças pra trás. E ele é assim, ó, ele mandou eu embora,
Mas ao mesmo tempo ele não quer que eu vá. E quando eu vou ele fica muito furioso, muito. Tá, muito. Então ele vai atrás de mim na rua, ele pra ver onde eu tô. Ele já foi atrás de mim na rua várias vezes, com faca na cintura, que ele mesmo falou. Ele mesmo falou. Graças a Deus que nessa época eu estava dormindo na casa de uma amiga minha. Que se ele me encontrasse na rua, ele mesmo falou que ia fazer o pior. Se me encontrasse com alguém e tal. E aí... Por isso, gente, eu queria arrumar um lugar longe, mas eu não consegui. E eu só arrumei aqui no bairro mesmo, mas... eu vou ter que vigiar bastante, porque eu tenho certeza que na hora que ele descobrir que eu tô aqui na casa que eu aluguei, ele vai ficar me vigiando à noite. Tenho certeza disso. E é isso, sabe? E aí as pessoas ainda ficam, vai deixar seus filhos, vai deixar seus filhos. Eu prefiro 1000 vezes deixar eles aqui, tendo que comer. A Bia tomando conta da Lívia. Os maiores eu já falei que não se importam de comigo, né? A Bia tomando conta da Lívia, do que eu ir embora, ele me perseguir, sei lá, e chegar lá e ele fazer o pior comigo na frente das crianças, entendeu? E eu não quero isso. Jamais. A Lívia já é traumatizada com isso, porque quando ela vê ele falando alto comigo, ela já fica me olhando com pena, né? E eu tenho que disfarçar, quando ele para de gritar, eu tenho que disfarçar lá e ficar brincando com ela, rindo, fingindo que nada tá acontecendo, entendeu? Fingindo que eu tô bem. Aí ela fica me olhando assim, eu falo, não sei o que, eu começo a disfarçar brincando com ela. Pergunto alguma coisa pra ela se distrair, assim. Aí... Mas com as crianças, como muita gente tá perguntando, ele não é agressivo, nunca bateu neles, não. E ele sempre toma conta dele direito. Até da primeira vez que a gente se separou, ele fazia a comida na hora certa, ele faz tudo direitinho, entendeu? É só comigo mesmo que ele é assim por causa de ciúme. Ciúme possessivo, né? Eu não podia sair na rua, eu não podia... Saía, mas assim, se eu botasse uma roupa tipo curta, não deixava, eu mandava eu trocar. Não podia falar com ninguém. Ele não podia ver a felicidade no meu rosto. Tipo assim, se a gente se parasse um amigo dele na rua e começasse a conversar com nós dois, juntos. Se ele visse que eu tava falando muito com o amigo dele, ele olhava pra minha cara assim, tipo, por que você tá falando tanto com ele, entendeu? Ele não aceitava, tipo, eu ser feliz. Eu via um vídeo engraçado, eu começava a rir. E ele ficava me cutucando e falando, o que você tá rindo? Eu falava, do vídeo aqui, e aí, deixa eu ver. E ele queria tirar o foco da atenção do vídeo pra eu ter a atenção toda nele. Ele falava, deixa o celular aí, vem ficar comigo. Eu não podia rir de um vídeo, não podia nada. Toda a felicidade que eu tinha, ele ia tirando, porque ele achava que era só ele que podia me fazer feliz, sabe? Eu não podia ser feliz de outra forma. Eu não podia rir de nada. Se eu tivesse, ele falava, se eu começasse a rir, se eu lembrasse de uma coisa engraçada, ele já ficava me perguntando, por que você tá rindo? Eu tinha que ficar explicando por que eu tava rindo. Entendeu? Então, quando ele gritava comigo e tudo mais, e aí ele falava que eu que fiz ele gritar, que ele não gosta disso, não sei o que, não sei o que. Das agressões, a mesma coisa, que eu fui culpada. Então, assim, como a moça disse, parece que você não tá ligando, deixa seus filhos pra trás. Não é que eu não tô ligando. É que eu tô vivendo à base de remédio, como eu já falei. Eu tô tomando todos os dias à noite. De manhã eu tomo também, às vezes, de tarde. E até minha ex-sogra já falou pra mim tomar cuidado com o remédio, porque é perigoso ficar tomando direto. Mas eu prefiro ficar tomando remédio direto do que viver de cara limpa igual eu vivi a vida toda e ficar vendo essas coisas, sabe? Eu quero melhorar na minha cabeça. Se não for isso, eu prefiro ficar viciada em remédio do que ficar de cara limpa sofrendo, sabe? Então eu costumo dizer que eu sempre fui mãe solo sozinha. Por quê? Porque ele nunca me ajudou em nada, ele nunca trocou a fralda, ele nunca deu uma mamadeira, ele nunca fez nada. Ele só vivia na rua. Vivia cheio de mulher em volta na rua. Isso que me atacava, assim, eu ia parar no hospital. Aí vocês perguntam, por que não separou? Porque eu era dependente emocional dele, entendeu? Dependente emocional. E... como que fala? Então foi tudo sobrecarregando em cima de mim desde a adolescência, porque quando eu tive 16 anos, que eu tive minha primeira filha, a Bia, que fez 20, né? Com 16 anos. E então na minha adolescência toda...
foi tudo sobrecarregado em cima de mim. Um monte de criança, a minha mãe, que ficou doente, eu tinha que tomar conta dela, que a gente morava tudo junto. Tinha que tomar conta da minha mãe, fazer comida, ele, as crianças, foi tudo sobrecarregando. Teve uma época que quase mesmo que eu fiquei maluco uma época, juro por Deus. Eu tive que sair de casa uma época, que eu não tava aguentando mais, entendeu? Depois que minha mãe tinha falecido. Eu tive que ir embora e largar tudo pra trás, tudo, que eu não tava aguentando. Eu não tava aguentando nem ver, Deus que me perdoe, mas eu não tava aguentando nem ver criança na minha frente, de tanto sobrecarregamento que era em cima de mim, entendeu? Nas minhas costas. Então eu fui embora e lá eu comecei a sair, beber muito. Eu falei que se minha irmã ficou doente também na época, eu falei que se ela morresse eu ia fazer tudo de errado na vida. Eu pedi a Deus pra me levar no lugar dela, porque eu não aguentava mais ficar aqui, entendeu? Só que Deus não quis, né? Eu falei, eu vou embora no lugar dela e ela toma conta das crianças. Só que Deus não quis e aí eu fiquei. Eu não gosto de falar desse assunto das duas, sabe? Da minha mãe e da minha irmã. Porque eram as únicas que eu tinha na vida. E teve uma moça até que colocou nos comentários: ah, tenta contar qual foi a causa da morte da sua mãe. Gente, eu tento nem lembrar das duas, juro. Vocês podem me achar esquisita tudo, mas eu nunca fui no cemitério. Eu não lembro nem a data da morte delas, porque a minha cabeça já é toda ferrada. Se eu ficar lembrando dessas coisas ainda, eu vou cair na depressão de novo, entendeu? Então eu prefiro nem lembrar das duas. Tem muito tempo que eu nem lembro das duas, nem lembro. Eu prefiro assim, entendeu? Eu prefiro assim. Porque só eu sei o que tem na minha mente, sabe? Uma vez, quando eu tava em depressão, eu acordei de madrugada e eu escutei a voz da minha mãe me chamando. Ela falou, vem comigo. E eu até pensei em ir na cozinha, pegar uma faca e fazer uma besteira, sabe? Pra ir junto com ela. Mas Deus não permitiu, né? E falando em faca, o meu ex-marido, ele tem 2 facas muito grandes aqui. Muito grande. E é uma das coisas que eu tenho mais medo, sabe? E eu sempre escondi essas 2 facas. E às vezes ele pergunta onde que tá. Ele já até achou umas 2 vezes, eu escondi de novo. Tá até ali, eu nem sei se pode mostrar no vídeo, sei lá. Mas é bem grande, tá? É assim, ó. E é uma das coisas que eu tenho muito medo mesmo. Um dia que ele ficar, sei lá, um dia que ele se revoltar e quiser fazer uma besteira. Então eu tenho muito medo disso. E quando eu for embora daqui, antes de eu ir embora, eu vou jogar essas 2 facas fora. Eu vou. Porque ele pode querer ir atrás de mim com uma delas. Igual ele já foi várias vezes. Tá difícil a minha situação. Mas eu sei que Deus vai me ajudar, entendeu? Então por isso que eu falo, não fiquem julgando sem saber o que a pessoa passa dentro de casa realmente, entendeu? E ele já me ameaçou várias vezes, não agora, mas muito tempo antes. E ele já mesmo já falou que não tem medo de polícia, não tem medo de delegacia, não tem medo de ser preso. Então, o que adianta eu ir na delegacia? O que adianta? Ele me falou que se ele fizer uma besteira, ele vai ficar preso de boa. Então, não adianta de nada. Não adianta ninguém ficar falando pra ir na delegacia que eu não vou. E eu não tenho nem vontade de viver, sabe? Porque viver o que agora? Com quase 40 anos, eu tenho 37 anos. O que eu vou viver daqui pra frente? Eu passei minha juventude toda do lado da pessoa que estragou minha vida todinha. Acabou com o meu psicológico. Eu falo que ele destruiu a minha vida, destruiu tudo. Meus sonhos, tudo. E o que eu vou viver agora? Não me resta mais nada. Todos os sonhos que eu tinha foi cancelado por ele. Tudo que eu falava que eu queria fazer. Ah, eu quero abrir. Então, sonho de abrir loja, sonho de... Ah, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Ah, isso não dá certo, isso não dá certo, que não sei o quê. Ah, eu vou fazer curso disso, isso não dá dinheiro.
Ah, eu vou fazer isso, isso não dá certo. Ah, eu vou fazer não sei o que, isso não dá certo. Tudo por conta de ciúmes. Então é o que eu falo, cara. Relacionamento tóxico destruiu a minha vida toda. Toda, toda, toda. Se destruísse só minha vida, tava bom. Se eu não conseguisse ter nada na vida, fazer curso nem nada, pra mim tava ótimo. Eu só não queria que destruísse isso aqui, ó. Entendeu? Isso aqui era a única coisa que eu não queria. Eu ia tanto no médico por dia, todo dia, 3, 4 vezes, que a enfermeira olhou pra mim e falou assim: isso aí não é doença, você tá com problema psicológico. Ela falou: quer que eu te leve pra minha casa pra cuidar de você? Acho que ela era até da igreja, né? E a outra enfermeira também falou: você é casada? Eu falei: sim. Ela: isso aí é o mal das mulheres casadas, ficar vindo no hospital direto, não sei o quê. Eu até contei isso pra ele, falei: isso é mentira, não sei o quê. Enfim, a única coisa que eu não queria que fosse destruída era a minha mente. De resto, ele poderia acabar com tudo na minha vida, tudo, menos a minha mente, que é a coisa mais importante e mais difícil de curar. Isso aqui é a coisa mais difícil de curar, você pode ter certeza. Eu nunca passei por psicólogo, nunca passei por psiquiatra, por nada, só Deus na minha vida. Na época que eu entrei em depressão, eu fiquei jogada aqui no chão. Eu não lembro se tinha cama se tinha cama nessa época, só lembro que eu tava jogada no chão aqui no colchão de solteiro. E eu não comia. Eu pedi a Bia, que era mais velha, pra ir na rua comprar fruta pra mim, que era a única coisa que eu conseguia comer. E eu cascava as frutas, laranja, coisa. As cascas ficavam tudo em volta de mim assim, porque as crianças eram pequenas, as outras, né? Ficava tudo em volta de mim, os lixos, roupa pra tudo quanto era no chão, que as crianças faziam bagunça. Ele nunca limpou nada, só sabia julgar, sabe? Você não vai arrumar essa casa não, você quer gritando. E eu jogada ali no chão, doente, com o lixo em volta de mim. Uma vez ele trouxe o primo dele aqui dentro do quarto pra pegar alguma coisa. Aí ele falou pra mim: como é que é, você não vai arrumar isso aí não? Aí eu falei: eu tô passando mal. Aí o primo dele falou: não tá passando mal. Aí ele falou: tá nada, mentira. E só andando, sabe? Aquilo ali foi como uma facada no meu peito, porque tem palavras que machucam mais do que você levar um tapa, sabia? Você tá doente numa situação dessa que você não consegue nem sair do chão, você não consegue nem sair do meio do lixo, que é onde eu tava, e a pessoa falar que você não tá doente, você não tá sentindo nada, você tá ali por preguiça, entendeu? E minha vida foi essa, e eu só sobrevivi por Deus, porque eu não comia, não fazia mais nada e eu não dormia. Quando eu fechava o olho pra dormir, eu levava susto e acordava na hora. Não sei o que me assustava. Eu acordava na hora, então eu não conseguia dormir, não conseguia comer, eu não tomava mais banho. Tava mais de 2 meses, 1 mês por aí sem banho. Depois mesmo que ele viu que a minha situação tava crítica, que eu fui no hospital, e ele me ameaçou ainda, ele falou assim: se você chegar lá e parar de passar mal, você vai ver só. E eu fui no hospital, eu cheguei lá, aí ele falou: tá passando mal ainda? Eu falei: tô, porque eu tava com medo dele, entendeu? E aí ele perguntou pro médico: o que ela tem? Não tem nada, né? Aí o médico falou assim: alguma coisa ela tem, né? Porque ela chegou aqui com o coração a 120, sei lá quanto. E a pressão alta, alguma coisa ela tem, só tem que descobrir o que é. E, gente, quando eu chegava lá, o médico já olhava no computador e falou: você tem que todo dia, né? Ele falava: você tem que todo dia. Eu falava assim. E isso tudo era síndrome do pânico, era depressão, ansiedade. E até hoje eu tenho os reflexos disso, entendeu? Quando ele começa a gritar comigo hoje em dia, vem todos esses gatilhos de novo e eu fico pior. Então, era isso que eu tinha pra falar, sabe? O julgamento que a pessoa estava fazendo. É isso aí que eu tenho pra falar. A minha vida é essa. Quando eu fui embora da outra vez, quando eu fugi daqui, que ele me mandou embora e ele tinha me agredido de novo uma vez, eu cheguei no serviço com isso aqui tudo roxo e minha amiga falou assim: o que é isso, Vivi? Eu falei assim: é a alergia da maquiagem que eu passei rímel, não sei o que lá, ficou tudo roxo aqui. Ela falou: não deixa nenhum homem te agredir não. Eu falei: não, ninguém me agrediu não, foi alergia.
É óbvio que ela não acreditou, né? Ela falou, se quiser vai embora lá pra minha casa. Aí eu peguei, aceitei a proposta dela. Foi no dia do meu aniversário. Ele saiu, eu aproveitei que ele saiu pra rua. Eu falei, Bia, eu já tinha deixado umas bolsas arrumadas. Eu falei, Bia, que era mais velha, leva essas bolsas pra mim e deixa lá na frente daquela padaria, por favor. Porque se ele visse eu saindo com bolsa, ele poderia ter me agredido na rua, né? E aí a Bia levou as bolsas pra mim e deixou lá na padaria. E eu aproveitei que ele saiu pra rua com o amigo dele, ó, e saí correndo, meio tipo, corri tanto. E peguei, cheguei na padaria, peguei as bolsas e fui embora pra casa da minha amiga. Era dia do meu aniversário ainda. E ele chegou em casa, ficou me ligando, mandando mensagem, eu falei que tinha ido embora. Aí ele falou pra eu voltar aqui pra gente conversar. Mas a minha amiga falou, não, você não vai, se ele mandou você embora, você vai ficar aqui agora. E também não podia confiar em vir, né? E eu acabei ficando lá. Depois ele descobriu que eu tava lá, começou a ir atrás de mim. É por isso que eu falo, gente, eu não posso ir pra casa de ninguém. Que ele sabe todas as casas das minhas amigas que eu já fui. E ele vai atrás, entendeu? Então eu não posso aceitar ajuda de ninguém. E foi nessa vez que eu tive que fugir que ele ficou atrás de mim. Foi a primeira vez que ele me agrediu mesmo. E depois ele falou que as crianças estavam com saudade, não sei o que. E eu aceitei voltar por causa das crianças, entendeu? Eu aceitei voltar por causa das crianças. E teve uma moça que falou nos comentários assim, então você tá dando mais prioridade pra você do que pros seus filhos. Mas você quer o quê? Você quer que eu perca minha vida? Eu tenho que perder minha vida então. Pra ficar com eles aqui eu tenho que perder minha vida. Que não vai adiantar de nada. Porque depois que eu for embora, quem vai olhar eles? Quem? Ninguém, né? Aprende mais vocês. E teve gente que falou também que ele não tem condições de cuidar das crianças, que ele é agressivo. Não, gente, com as crianças ele não é agressivo. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Com as crianças ninguém precisa se preocupar, que ele não é. Ele toma conta muito bem. Então ninguém precisa se preocupar com essa parte. Então a moça que falou isso, se ela não quer que eu priorize a minha vida, eu vou priorizar de quem? Eu não preciso partir dessa pra melhor pra mostrar que eu amo meus filhos, né? Por isso mesmo, por amar eles que eu quero viver. Então, essa é a minha situação hoje em dia. Mas eu sei que Deus vai me ajudar, que é o único que sempre me ajudou e me ajuda. Que, como eu já disse, eu não tenho ninguém pra me dar suporte, pra me dar ajuda, pra nada. Eu só tinha minha mãe e minha irmã. Quando elas foram embora, eu fiquei sozinha. Literalmente eu me sinto sozinha no mundo. Só com Deus mesmo. E ninguém nunca chegou pra perguntar, você quer uma ajuda? Tá com problema psicológico, quer ajuda? Quer que eu te leve no médico? Ninguém nunca fez isso. Nunca. Só ficam ainda rindo da sua cara, tipo, tem que parar com isso aqui. Achando que a gente tá aqui de brincadeira. Não vou na rua porque eu não... tô de tudo com preguiça. Entendeu? Eles não sabem o que é o medo vencer a mente da gente. Ninguém sabe o que é isso. Eles acham que é brincadeira. Tem que sair, não sei o que. Tem que sair. Sim. Como? Sair como? Quando você que fica me julgando descobrir como que reseta minha mente e volta original de fábrica, você me fala que eu vou fazer, porque aí sim eu vou começar a sair, ter uma vida normal. Porque eu vejo as pessoas saindo, tendo vida normal, coisa que eu não tenho. Pra mim, a única coisa que eu tô fazendo aqui é vegetando. Deus me perdoe. Mas é a única coisa que eu tô fazendo, porque vida não tem. Social. Não saio nem nada, então... O que uma pessoa fica trancada dentro de casa 2 anos? Quase 3, né? Porque agora já tá no final do ano. Então agora que eu comecei a sair, já quase 3 anos trancada dentro de uma casa. E você acha que é brincadeira, que eu não quero sair? Então, acho que a gente deveria pensar melhor, né? No que outra pessoa passa, entendeu? Eu já vi pessoas na rua, quando eu passei uma vez, um menino tava com a porta aberta assim, quando eu passei, ele fechou a porta correndo.
Então eu logo vi que ele tinha problema, né? Tipo, depois os pais dele tiveram que aumentar o muro bem alto, que eu acho que ele tinha medo de pessoas, de ver pessoas, não sei. Isso aqui é complicado, gente. Quem já passou por isso aqui, que tá assistindo o vídeo, coloca nos comentários e coloca também como que você conseguiu sair dessa, entendeu? Eu quero saber, porque eu também quero. E eu acho que as perguntas mais frequentes foram essas mesmo. Eu acho que foi isso. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Se tiver mais algum tipo de coisa que vocês queiram saber, só deixar nos comentários. Que aí eu faço outro vídeo, não sei. E é isso. Espero que todos fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Tchau.